Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mesmo, Pastor Eva, com você neste momento ao vivo, já estamos ao vivo sim, juntinho com você, nessa manhã de fé, de unção e de grandes milagres, chegando em sua casa, em sua família, em sua direção. Celebre as suas conquistas, celebre aí as suas vitórias, isso mesmo. Deus está agindo, Deus está no controle de todas as coisas. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Quantas conquistas você realizou neste ano? Quantas vitórias veio até você inesperada? Isso mesmo, você nem esperava, Deus te surpreendeu, Deus te visitou, Deus te curou, Deus te restaurou. Ele te restituiu aquele momento que você estava triste, deprimido, cansado. Ele renovou as suas forças. Ele colocou um novo cântico nos seus lábios. Aquele dia que você achava que ia dar tudo errado e é tudo certo. Porque para Deus não há impossibilidades, para Deus não há impossível. Você só precisa confiar nele e acreditar nele. Porque tem o tempo determinado para cada coisa. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Não sei se você está vivendo no tempo de plantar. Sim, pastor, estou plantando, tirando as ervas daninhas, limpando o terreno para uma grande semente numa terra boa e frutífera. Então, para plantar também dá trabalho, limpar a terra, tirar as sujeiras, dá trabalho. E outros estão no tempo da colheita, já fez a preparação da terra, já lançou a semente, já passou ano e virou ano e aquela semente ainda não cresceu, mas vai crescer porque tem o tempo correto, o tempo certo dela. Você está regando com as suas orações, você está regando com o seu tempo, com a sua dedicação, com a sua meditação. Isso mesmo, é muito importante esse tempo em que você está regando a terra para ver a sua semente crescer. E quando ela aparece, quando ela começa a crescer, você começa a descansar no Senhor. Não, você tem que descansar já quando lança a semente e agradecer, como está no salmista aqui, o Salmo 150. Todo aquele que tem fôlego, você já respira um novo dia, você já respira uma glória que vem do Pai, uma glória que vem do Filho, uma glória que vem do Espírito Santo de Deus. Ontem eu estava falando com uma aluna minha, ela disse assim: pastora, tem hora que eu falo Deus Pai, mas tem hora que eu falo Jesus amado, e tem hora que eu falo Espírito Santo Consolador, vem em meu auxílio, mas os três são um. E esse um é o que te sustenta, esse um é o que faz você estar vivo nesse fôlego de vida para viver mais um dia intensamente para Deus. E viver para Deus é viver com descanso, com renovo, esperando nele. E descansar é saber desfrutar daquilo que ele já fez na sua vida. Aquilo que ele vai fazer está nas mãos dele, mas o que ele já fez é muito tremendo e muito poderoso. Você que passou com a gente aí todos esses meses, manda para nós como foi essas programações, como foi o toque de Deus nessa causa impossível, como foi o seu encontro com o Espírito Santo, como foi esse impacto poderoso que Deus transformou a sua casa, a sua família. Ah, pastor, aqui teve salvação, teve libertação, teve cura divina. Eu sei que teve. Eu lembro de cada rostinho de vocês e eu sei que Deus fez aí coisas impactantes e tremendas. E evangelho é isso, é boas novas, é boas notícias. E o mundo tem que saber que Deus continua vivo, poderoso e maravilhoso. Ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não está na cruz, ele já ressuscitou e nós damos glória e nós damos graças a Deus porque ele é vivo, ele está vivo, ele é vida. E essa vida abundante ele nos dá todos os dias para estar aqui juntinho com vocês. Graças a Deus por isso. Louvamos a Deus pela sua vida, porque você abre as portas da sua casa para que estejamos juntos nessa fé, nessa unção. Agradecemos você que está aí nas estradas do nosso Brasil,
ou você que está indo ao trabalho, voltando do seu trabalho, para o seu descanso desse dia, porque você trabalhou a noite toda, isso mesmo, temos ouvintes assim, uns trabalham à tarde, outros trabalham à noite, outros trabalham de manhã, outros estão de férias, viajando, mas estamos juntos nessa fé e juntos com Jesus somos mais fortes e essa fortaleza vem de Deus. Sem Ele nada somos, nada podemos e nada realizamos. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, pastora Eva, bom dia pessoal, bom dia Marco Antônio, bom dia meus amados e queridos. Estamos aí nessa jornada aí, nessa reta final. Hoje um dia bonito, né? 12/12, né? Legal, né? Só que é de 2025, né? É 12/12. Que legal, muito bom estar ouvindo suas palavras. Já estava aqui ouvindo, prestando atenção no que você estava falando. E eu creio que o ouvinte está feliz, é feliz. Feliz é um estado muito importante, né? A gente está feliz, a gente está contente, estarmos alegres, né? Alegria, felicidade, tudo isso é maravilhoso. E é claro que o ano todo, né? O ano todo nem sempre, às vezes, teve todo dia de alegria, teve dias difíceis, mas Deus te fortaleceu, Deus te deu graça. É isso que a gente tem que entender. Se estamos onde estamos, chegamos onde chegamos, porque foi a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, do Senhor, né? Então é isso aí, pessoal. Então vamos juntos aí nessa jornada de excelência, não é? E lembrando, pessoal, você que está comigo aqui com a gente desde as 8h30, né? Nossa programação, para quem é novato aqui, é das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. E lembrando que os nossos conteúdos aqui, principalmente a palavra, o momento da reflexão da palavra, as orações, nós colocamos tudo no nosso canal no YouTube, entendeu? Então você que assiste outras coisas no YouTube, né? Outras programações, outras coisas, que você não deixe de se inscrever no nosso canal. O nosso canal está lá, é aberto a todas as pessoas, inscrição gratuita, né? É só você ir lá no YouTube e pesquisar lá, @ADQI, né? Eu falo que arroba é aquele azinho tortinho, o azinho tortinho, invenção minha aqui, né? @ADQI. Só você colocar na pesquisa no YouTube, você coloca o @ADQI, ADQI, de Agindo Deus Quem Pensa. Você pode pôr abreviado, ADQI, @ADQI, que vai certinho no Agindo Deus Quem Impedirá, oficial, quentinho ali. E ali tem reflexões. Eu tenho gravado também episódios que eu chamo as pérolas de sabedoria. E eu gravo. Ontem, por exemplo, você tem uma ideia, você saber um pouquinho da nossa agenda. Ontem, hoje é sexta, né? Ontem, quinta-feira, eu fiquei mais de 2 horas no estúdio gravando episódios para o canal no YouTube, para o Spotify e para outras emissoras de rádio, né? Então, a gente está cumprindo a nossa missão aí. E esses conteúdos que eu gravei ontem, vai tudo entrar no ar a partir de sábado agora no canal no YouTube. Então ali, palavras de fé. Eu tenho assim falado sobre vários livros. Falei sobre Neemias, Salmos, Provérbios, né? Ontem mesmo eu gravei, para você ter uma ideia, vai estar tudo no YouTube. Falei sobre o livro de Joel, né? O livro de Joel são acho que 3 capítulos só. Foi bem bacana a reflexão. Olha, falei também sobre os milagres de Jesus, mas tá quentinho, a gente tá gravando com muita fé, com muito carinho, porque eu tenho certeza que vai ser um final de ano que você vai continuar recebendo conteúdos maravilhosos para fortalecer a sua fé, para te trazer alegria, paz, né? Então, Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Tá certo? Se você quer nos acompanhar também em alguma rede social, que é uma maneira de você também nos seguir, e você seguindo, eu sempre coloco conteúdos ali na rede social ali, sempre conteúdos assim, um texto bíblico, um vídeo, um corte, né, que é um trecho maior, que a gente faz um pequeno corte ali para trazer uma palavra profética para as pessoas. Então você pode me seguir agora. Se você clicar agora, eu falo o teu nome aqui. Siga em nome da sua empresa, se você tem um Instagram da sua empresa, siga no teu nome também, se você tem essa rede social no teu nome, no Instagram, você procura lá, PR Edson Nogueira, tá certo? Procura lá. E graças a vocês, pessoal, agora eu estou podendo fazer live, né? Agora a gente passou a exigência que eles fazem para fazer live aqui, né? Então a gente tem feito. Essa semana aqui, quando eu não faço live, eu coloco um vídeo, uma palavra profética, né? E assim vamos caminhando juntos, tá certo? Então lá no Instagram, PR Edson Nogueira, PR Edson Nogueira,
E tem também o Agindo Deus Quem Impedirá, que é o ministério. Agindo Deus Quem Impedirá. Ali você acompanha as programações do rádio, nossos cultos presenciais. Falando em culto presencial, lembrando o seguinte, pessoal. Hoje é sexta-feira, hein? É o último programa aqui pelo rádio. E nós estamos convidando, porque a gente não tem como mandar um por um, né? É difícil ficar mandando um por um, né? Mas então a gente está convidando aqui para você estar conosco neste 14 de dezembro, pessoal. Vai ser a última reunião de 2025 ali no hotel, desse ano de 2025, tá? Então, por isso que nós estamos fazendo 2 horários. Vamos ter às 9h30 da manhã. Eu convido você que é de Curitiba, você que é da Fazenda Rio Grande, de Quatro Barras, né? Mandirituba, você de Campina Grande do Sul, São José dos Pinhais, Colombo, Piraquara, né? Que mais? Campo Largo, Campo Magro, enfim, essas cidades que estão coladinhas com a capital aqui, principalmente os 75 bairros de Curitiba, né? Pelo tamanho da cidade, né? Então tem muita gente, né? Então quem sabe você vai estar conosco. E vai ser o último do ano no presencial. Então você tem essas 2 opções para você que está interessado. E você estando lá, vai ser muito legal, você vai ouvir a palavra no presencial, você vai poder receber um abraço, né? Como é gostoso, né? A gente poder abraçar uma pessoa, cumprimentá-la, né? Ver o rostinho de cada um, isso é incrível. Eu amo a ministração pelo rádio, pela internet, amo demais, por isso que estamos cumprindo o nosso ministério, o nosso propósito, né? De estar aqui pregando a palavra. Mas é bom demais ver pessoas, né? Poder ali cumprimentá-la, ouvir a palavra, enfim, é muito bacana, né, gente? Então, anota aí, domingo agora, 14 de dezembro, às 9h30 da manhã e depois às 15 horas, que é o famoso 3 horas da tarde, tá certo? 9h30 da manhã ou 15 horas, nós vamos ter momento da palavra, orações, vamos ter o momento da comunhão também, e essa comunhão é com você. Se você está em comunhão com a gente, você vai para o lugar certo, tá entendendo? E vai ser legal, né? E a gente já canta parabéns para a pastora Eva, ela fez aniversário dia 8, mas a gente estava em viagem final de semana passado, né? Mas vamos estar lá, você já dá aquele abraço ali, né? E vai ter algo mais lá, só vai saber quem está lá, vai lá, vai ser bênção em nome de Jesus. Onde que vai ser, pastor? É aqui em Curitiba, Hotel Estação Express. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você que já foi, você sabe o endereço. Se você não foi, é comum, é um hotel e é uma sala ali, uma sala modesta ali, que a gente se reúne com algumas famílias ali aos domingos. E dia 14, nós fechamos o ano lá, que é o último no presencial, tá certo? 9h30 da manhã e também às 3 da tarde, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Pode levar o teu pai, a tua mãe, pode levar o teu vizinho também, se você quiser. E assim a gente prossegue. Bom, eu falei que ia dizer o nome aqui, ó. Tem uma pessoa que já clicou aqui. Um abração aí. Quem acabou de seguir aqui, ó. A Lucinete Silva. Deus abençoe, Lucinete, a sua vida, a sua família. Que você já é abençoada, vai ser mais abençoada ainda a partir de hoje. Também com a gente aqui, ela está clicando aqui, seguindo pela empresa dela. Olha que legal. A Ju Confecções e Bordados. Mas ela é de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Olha que bacana, né? Olha, ela faz aqui bordados, estampas em geral, uniformes escolares. Que legal, que bacana. Você da Ju Confecções já é abençoada. A partir de agora vai ser mais abençoada. Um abraço, povo querido aí de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Clicando aqui no Edson Nogueira, PR Edson Nogueira. Faça como eles, PR Edson Nogueira no Insta. E daí você recebe conteúdos ali e vamos caminhando. Momento da interatividade com os ouvintes, pastor, através das redes sociais. É muito importante a participação de vocês, é muito importante saber o que Deus está realizando aí, concretizando aí através dessas programações, porque você já faz essa campanha de fé, você mesmo diz que é um culto no seu lar, e essa campanha de fé que você faz aí de segunda a sexta-feira, você faz com alvos, metas, projetos, propósitos, você sempre coloca algo diante de Deus, agradecendo, glorificando, louvando, alinhando os seus pensamentos, tendo uma nova percepção, tendo um novo entendimento. Quando você anda com Deus, algo novo acontece. Quando você anda com Deus, tudo muda, tudo fica diferente. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Seus amigos vão ver algo novo em você, os seus colegas de trabalho vão falar que você está diferente. Tem que ter diferença, tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter renúncia, tem que ter flexibilidade, tem que ter acolhimento. Você é um representante de Deus, isso mesmo, o Espírito Santo está em você e você é um representante de Deus. Então, os seus amigos estão de olho em você. Que Deus é esse que transformou a sua vida, que era um caos? Que Deus é esse que, diante de tanta luta que você passa, você sempre está feliz? E assim você vai dando aí um testemunho do Deus que você serve. As pessoas não querem palavras, elas querem ver atitudes, mudanças, transformações. Se Deus transformou sua vida, eu quero esse Deus para mim. Que Deus é esse que fez de você uma nova pessoa? Eu quero esse Deus para mim. E assim Deus vai agindo. E você vai aprendendo a falar não. E aquela pessoa fica impactada. Como assim não? Você vivia nesse lugar e agora você não quer ir comigo? Não, porque agora eu sou diferente e eu quero estar em outro ambiente. Aquela pessoa começa a entender que algo diferente aconteceu na sua vida. Algo diferente aconteceu na sua vida. Não é porque você teve ali uma mudança na sua vida que você vai ficar agradando aquele seu amiguinho, aquela sua coleguinha, aquela pessoa que tinha um comportamento diferente, que desagrada a Deus. Você vai ter que ter regras, princípios, aprender a falar não. Não é verdade? É isso. Então, estamos aí nessa reta final do ano, então você vai ter que falar alguns não aí para algumas coisas, algumas pessoas e não vai agradar muito, mas o importante é agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você vai desagradar pessoas. Isso mesmo. Você está no mundo, você vive num mundo diferente, mas você vai ter que tomar posições, atitudes, decisões que vai impactar pessoas. E essas pessoas vão ver que tem algo diferente em você. Isso é andar com Deus. Quem anda com Deus, ele tem responsabilidade, ele tem fidelidade, tem compromisso, comprometimento. Você está comprometido com algo maior. Com algo maior. Estou fazendo uma grande obra, não dá tempo para ficar com mimimi, com outras coisas que não agrada, não acrescenta, não leva em lugar nenhum. Então, muitas coisas chegam até você, até nós, para distrair você. Para tirar você do foco, da visão, da direção, da orientação. Você entende isso? Você orou o ano inteiro e a bênção está chegando, e quando ela chega, você mudou a rota. Estava quase na hora de receber, você mudou a rota, você saiu do propósito. E Deus não quer isso para você. Ele quer que você seja perseverante. Aquele que perseverar até o fim. Tem que perseverar. Não pode desistir. Agora que vai chegar a vitória, você vai desistir? Pastor, eu não aguento mais, está no meu limite. Sabe aquelas pessoas que dizem isso? Eu não aguento mais, já cansei, eu desisto, estou no meu limite. É aí que Deus começa a agir. É quando acaba as suas possibilidades, é quando acaba a sua força que ele entra em ação. É quando você diz, não posso mais nada, ele pode tudo. Quando o médico dá aquele diagnóstico, ele diz, ó, já estudei para isso, já fiz isso, não achei nada, agora vai para casa, descansa, você vai durar uns 3 meses. Aí você diz o quê? Você fica desesperado, angustiado, já pensa que vai morrer. Não, é ali que é nesse momento que Deus entra em ação. Porque ele faz o milagre quando você não pode fazer mais nada. É aí que ele entra em ação. Exatamente, ele entra em ação e Deus sabe a hora certa. E você disse uma frase, algo novo sempre acontece. Sempre, né? sempre. Só que não é do seu jeito. Exatamente. É do jeito dele. Então, quando você pensa que tudo acabou, aí que está começando. Exatamente. E dessa frase aqui veio uma música. Uma música, ela diz assim,
Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. Aí que vai falar da unção de Deus. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você presta atenção no que a gente fala aqui, eu vou dizer uma coisa. Eu vou falar o que eu estou repetindo o ano inteiro. Você vai ter que orar mais. Se você quer algo de Deus, você vai ter que buscar mais a Deus. Eu já falo com Deus. Então, vai ter que falar um pouco mais, ser mais perseverante, mais persistente. Você vai ter que meditar mais na palavra, fazer uma análise se você tem sido apenas um seguidor de Cristo ou um adorador. Que tem seguidor que ele segue a manada, né? Como diz o ditado aí, né? Mas você tem que saber quem você está seguindo, quem é quem, entendeu? Então isso é muito importante. E ontem, no momento que eu estava gravando os episódios para o podcast, para o canal do YouTube e outras emissoras de rádio, justamente um dos textos que eu ministrei foi justamente sobre aquela mulher. A mulher que era uma pessoa que tinha uma causa na justiça, né? É uma parábola, né? Lucas 18. E justamente Jesus ensina o poder da persistência, o poder de você orar com mais persistência. Tem gente que faz um pedido hoje, aí já desiste, né? E ele fala, tinha uma mulher, ela tinha uma causa, né? Na justiça, só que o juiz da parábola diz que o juiz era mau. É um juiz mau, vai ouvindo. O juiz era mau, o juiz, diz a Bíblia, que ele não temia a Deus. Então, uma pessoa que tem essa autoridade, não teme a Deus, pode esperar qualquer coisa, né? Então, ele não temia a Deus e não respeitava ninguém, meus amigos. Olha que juizinho, hein? Tá na Bíblia, é uma parábola, pessoal. E Jesus ensinou muito com parábolas. Só que aquela viúva, pastor Eva, ela continua indo lá, pedindo clemência para aquele juiz. Foi, não, e foi. Mas ela perseverou tanto, chegou um momento que o juiz disse o seguinte, quer saber de uma coisa? Essa mulher parar de me importunar, eu vou resolver a causa dela. Aí Jesus fala, olha, agora imagina o Pai, falando de Deus, né? Não vai pegar a sua causa, a você que clama a Ele de dia e de noite, né? Você que está sendo perseverante, e lembrando que o juiz era mau, mas Deus como um Pai, como um Deus, Ele não é mau. Ele é o justo juiz. Então Deus sabe o que faz, né? Entendeu? Ele sempre sabe o que faz. Por isso, as impossibilidades é o começo de um grande milagre. Tudo Jesus fez assim. Quando não tinha nada, começou a chegar tudo. Quando acabou tudo, ele começou a acrescentar mais. Os pães e os peixes, o bolo do profeta, o azeite da viúva, o mar se abriu, e você sabe disso. Quem lê Bíblia sabe. Então tá faltando fé aí. Tá faltando perseverança, tá faltando ler a palavra e se alimentar desse Deus aí. Você anda se alimentando muito de outras coisas. E essas outras coisas andam sugando as suas energias, a sua fé. A sua fé, o seu ânimo, a sua alegria. Tem pessoas que já não têm nem alegria mais. Porque João 10:10, você sabe decor, até as criancinhas sabem, que o ladrão, o inimigo, o adversário, ele vem para roubar a sua paz, a sua alegria, o seu ânimo, a sua saúde, a sua disposição, a sua coragem. Ele vem para... Essa é a função dele. E ele está conseguindo, porque você está deixando. Então, ele já veio para fazer isso. Ele já faz isso. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Então, quando você serve mais as coisas das trevas, você fica fraco. E quando você serve um Deus vivo, você se fortalece no espírito. O seu espírito está forte. E esse mundo espiritual é real. Esse mundo espiritual é real. É real, é incrível. Você tem que perceber isso, você tem que vigiar nisso. Quando você vigia nisso, você entende que o diabo ele não tem pressa. Ele começa numa briguinha aqui, uma discussão ali, um descontentamento ali, um desânimo ali. A pessoa vai ficando morno. Você não é nem quente nem frio, você é morno. Você está em cima do muro, você não vai para lá nem para cá, você está em cima do muro. Tem que decidir, queridos, tem que decidir. É tudo ou nada. É com Deus, é sem Deus, que passa disso é procedência maligna. Ou eu estou com Deus ou eu não estou com Deus. Ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. A luz tem que iluminar as trevas não podem ofuscar a luz.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Você sabe, decora. É o que a gente mais falou e fala todos os dias, só lembrando aquilo que já está dentro de você. Então, essa é a nossa função, resgatar o que está dentro de você. Então, esse juiz, pastor Edson, ele pode ser uma pessoa como pode ser a mulher. Talvez você é esse mal. Não acredita em nada, não acredita mais em ninguém, não acredita nos seus filhos, não acredita na sua esposa, não acredita no trabalho, não acredita no estudo. Eu não vou estudar, não vou trabalhar, não acredito em nada, não acredito em ninguém. Mas Deus acredita em você. Você pode não acreditar em nada, mas eu tenho uma coisa para falar para você. Ele não desiste de você e ele acredita em você. Ele olha para você e diz, lá vai a minha filha, lá vai o meu filho que eu criei, que eu formei lá no secreto e que ele já te amou. Aí ele não desiste. Você pode sumir, você pode se esconder, você pode desistir, mas ele não desiste de você. Interessante fazendo essa analogia pela ótica de um pai e de uma mãe. Eu acredito que todo pai e mãe, né, saudável, ele quer sempre o melhor para os seus filhos, né? Ele quer o melhor, talvez faça uma faculdade, tenha uma boa profissão, seja temente a Deus. Eu acredito que todo pai e mãe quer isso, disso para mais, é ou não é? Então, se o homem, a mulher, que é pai e mãe, quer o melhor para os seus filhos, né? E fica contente quando eles realmente estão fazendo a coisa certa e caminhando e tudo, você imagina Deus como pai, né? E por que você está assim? Porque você está cansado, você está estressado, você não se alimenta bem, você dorme pouco, você come mal. É só por isso. Então, não tome decisões quando você está cansado. Não tome decisões quando você está muito feliz, porque é só empolgação. Depois você vai refletir, você vai falar, por que eu prometi aquilo? Não tome decisões quando você está num nível de estresse profundo. Descanse, está faltando você descansar um pouco. Então, nesse momento, você dá brecha, legalidade para decisões erradas. Então, é tempo de começar de novo. Começa de novo. Tenta de novo. Quantas e quantas pessoas... Você pode ler aí depoimentos, você pode ouvir tantas pessoas. Não deu certo da primeira. Foi na segunda, na terceira, na quarta vez. Não deu certo na primeira. Reprovou tantas vezes em tantas coisas, mas não desistiu. Eu quero fazer isso, eu só não estou pronto, eu só não estou bem de saúde, então eu vou tratar da minha saúde e eu vou tentar de novo. Eu vou estudar mais e eu vou tentar de novo. Eu vou fazer de novo, eu vou me preparar mais, eu vou acordar de madrugada, eu vou orar e eu vou estudar no horário que eu estou descansado e eu vou conseguir aquela vaga. Você desiste muito fácil. Qualquer ventinho você te derruba. Persevere. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Esses problemas não definem quem você é. Você não é tudo isso que estão falando, você é muito melhor que isso. Deus te chamou para algo maior, algo tremendo e poderoso. Pastor, então é isso? Sim. Você só está no nível de estresse profundo, tem que se tratar, tem que se cuidar, tem que pedir ajuda. E você vai ver, os humilhados serão exaltados. Tira esse orgulho, tira essa capa de religiosidade, de orgulho, de medo. Tira essa capa, vai na fé. Vai na fé e peça ajuda. E você vai ver que era tão fácil de resolver. Ah, se eu soubesse que era tão fácil de resolver, eu já tinha vindo aqui antes. Não é assim que você diz? É tão fácil de resolver porque você não consegue ver o que o outro que vai te ajudar vai ver para você. É o ponto cego, é o retrovisor da vida. Então, você tem que ter relacionamentos. Você tem que ter vínculos. Você tem que aprender a buscar ajuda. Busque ajuda. Não se isole. Busque ajuda. Deus te ajuda, mas Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. É isso que Deus faz. Ele envia pessoas. Já viu aquela pessoa que diz assim, chegou o enviado de Deus. Outros dizem, chegou um atrapalhado para atrapalhar os meus projetos. Então vai ter os dois. Vai ter os enviados de Satanás para tirar sua paz e vai ter os enviados de Deus para ajudar você a concluir os seus grandes projetos na sua vida. Então você vai ter que ter discernimento. Você vai ter que ter revelação.
E para você ter isso, você vai ter que ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Você vai ter que gastar horas. Gastar horas. Você tem que ser flexível. Você tem que destruir essa vontade carnal que está dentro de você de realizar coisas ruins. E abastecer o seu espírito. O seu espírito. Porque a carne quer comida. A carne quer festa. A carne quer o quê? Ser alimentada. Mas o espírito geme dentro de você. Ele quer um encontro impactante com a glória, com a graça, com a presença. Você vai estar cheio. Você vai estar cheio. Lembra Moisés quando subiu no monte para orar? O rosto brilhava. Algo acontece quando você está com Deus. Você vai ofuscar as trevas. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo de encontrar aquela pessoa da sua família que você anda se escondendo há anos. Essa pessoa vai aparecer e você vai ter que ter um encontro. E você vai ter que consertar aí algumas coisas que você está fugindo faz tempo. Essa pessoa vai aparecer agora em dezembro aí na sua vida e você vai ter que encarar. E a luz de Cristo que está em você vai ofuscar as trevas e você vai conseguir. Ame a sua família, cuide dos seus, zele pelos seus relacionamentos. Zele por aqueles que Deus colocou no seu caminho, na sua vida. Honre a presença de Deus. Você orou o ano inteiro e agora que vai acontecer o milagre, você vai desistir dessa viagem, você vai desistir desse encontro, você vai desistir dessa proposta de trabalho, você vai desistir de tudo que Deus está colocando aí na sua mão. Não desista. Entenda que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você, Ele acredita em você. Pastora, mas ninguém acredita em mim, ninguém investe em mim, ninguém me ajuda em nada. Mas Deus te ajuda e é Ele que vai conectar coisas, pessoas, situações. Ele vai usar situações para te abençoar. Acredite nisso, não é do seu jeito. E o jeito de Deus funciona e dá certo. Outra dica interessante também é porque às vezes a pessoa, ela pede um monte de coisa, mas ela não foca no principal, né? Nós sempre incentivamos as pessoas, sempre final de ano, começo de ano, a gente fala para você colocar numa agenda, num caderno, numa folha, um projeto de vida. E é muito interessante esse negócio porque muitas pessoas não sabem. Projeto de vida não é pedido de oração, né? Às vezes, quando a gente fazia em tempos passados, a gente dava folha, hoje a gente está mais online, mas tinha gente que ela pegava a folha e fazia pedido de oração. Peço oração para meu filho, para minha filha. Então, isso não é projeto de vida, isso é pedido de oração. E não tem problema fazer pedido de oração, óbvio. Porém, projeto de vida é alvo, é meta. O que você deseja profissionalmente? O que você deseja na tua questão espiritual, família, trabalho, estudos, quer dizer, isso é projeto, construção de algo, montar uma empresa, começar um negócio, isso é projeto de vida, entendeu? Então você precisa também fazer isso, porque há muita gente, muitas pessoas, principalmente a galera aí dos 50 para cima aí, às vezes eles vivem em torno dos problemas dos filhos. Tem sentido uma coisa dessa? Eu acredito que não, entendeu? Porque ela não vive a vida dela, ela vive o sofrimento do filho, o sofrimento do neto. Eu sei que toda família, cada família tem uma realidade, mas Deus não quer isso para você. Deus não pediu para você pegar o problema de toda a sua família e carregar nas costas. Não, você é um ser humano, né? Você é um ser humano. Então, por que muitas pessoas, e muitos cristãos, isso que é o pior, muitos cristãos, que diz que tem o Deus, que tem o Espírito Santo, que não sei o quê, mas ele quer carregar o problema de toda a família. Ele quer saber de tudo, de todos, com coisa que ele é Deus, não vai resolver, meu amado. Então você tem que entender isso, entende?
Os filhos, eles foram feitos para ser enviados, né? Você, como eu casei um dia, a Eva casou, você casou, mesma coisa, os filhos eles crescem, você investe neles, né? E depois eles também vão casar, vão constituir família, eles têm que voar alto. Eu acredito que os filhos têm que estar melhor que os pais, entendeu? Então é isso. Então isso aqui já é uma palavra aqui para você que é mãe, principalmente as mães, aquela mãe assim, que é apegada ao filho, a filha não quer largar ele tem que voar alto. Se ele quer casar, ele vai casar. Se ele quer montar uma empresa lá no fim do mundo, ele vai montar essa empresa. Você está entendendo? A tua missão é orar, é abençoar, é dialogar. É isso. Então, quando você não entende isso, você não vive a tua vida. Você vive em torno dos problemas da família. Projetando você alguma coisa, seja firme. Então, quando você faz esse projeto, você tem que ter estabilidade, firmeza. Você não pode começar uma obra e deixá-la pela metade. E todo mundo que vai passar naquela rua e vai ver aquele prédio ali que começou e não terminou. Por quê? Porque não tinha documentação, o terreno não era para construir daquele tamanho e assim sucessivamente. Então, projetando, você pôs no seu projeto, no seu papel, seja firme. Por que você tem que anotar? Porque você tem que ir lá olhar, dar aquela olhadinha, porque o ser humano ele é assim. Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele não quer mais. Afinal, você quer ou não quer? Você quer casar ou não quer casar? Você quer ter filho ou não quer ter filho? Então você tem que aprender as responsabilidades que você vai ter sendo marido, pai, empresário, empreendedor. Você quer montar essa empresa ou não quer? Você sabe as responsabilidades com os funcionários que você vai ter? Você tem que saber tudo isso. Eu quero montar meu próprio negócio, eu quero ter 10 funcionários, eu quero saber tudo. Então, você vai ter que estudar sobre isso. Então, projetando, você fez um projeto de uma casa, você vai construir, você tem que saber os gastos ali. O engenheiro, o arquiteto, tudo que você vai construir ali, aquela casa, não é assim? Então, projetando, você projetou ter um filho, você projetou ter 2. Então, você vai anotar isso aí. Não, pastor, eu vou pôr no meu projeto, eu vou terminar essa dívida. Tem uma dívida de 50 mil e eu vou negociar essa dívida aqui. Vou vender aquele carro, aquele terreno, vou quitar essa dívida. Não, eu tenho um projeto, eu vou comprar e vou investir, porque meu dinheiro está sobrando, então eu não sei no que investir, pastor. Então eu vou comprar um barco, um terreno, uma casa, eu preciso investir, meu dinheiro está parado. Se o dinheiro está parado, você não vai sair doando para todo mundo, eu vou emprestar tudo para todo mundo, vou dar meu dinheiro. Não, você vai investir. Então, projeto é responsabilidade. É responsabilidade. E se você é casado, a responsabilidade dobrou, porque você vai ter que conversar com a sua esposa. Ela quer uma casa, você quer um carro. Então, vai ter que pôr no papel ali. Bem, você quer uma casa ou um carro? Vamos decidir. Porque se você põe um projeto ali no papel, algo incoerente, não vai chegar a lugar nenhum. Escreve a visão. Abacuque 2:2 diz, escreve a visão, torna ela bem legível, e quem passar correndo vai dar uma olhadinha. Olha que linda. E interessante, eu gosto eu amo falar sobre projeto de vida. Sim, é muito importante. Incrível. Então aprenda isso aqui, você que ainda não aprendeu, ou não sabia pelo menos, né? Projeto de vida não é pedido de oração, tá? Pedido de oração é uma coisa. Projeto de vida são alvos, metas para você. Talvez você está pensando, pastor, eu já estou com meus 70 a mais aqui, já não tenho mais projeto. Ô, querido, enquanto tem vida tem que ter projeto, sim, com certeza. Opa! Com certeza, não é porque você já virou uma certa idade achar negativo. Enquanto eu penso assim, enquanto Deus me der vida, eu tenho que estar sempre projetando algo e porque eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho uma, sabe, eu atuei praticamente 12 anos na área de vendas de imóveis. Numa certa época da minha vida, eu dedicava 100% a isso. E eu me lembro que naquela época não tinha facilidade de hoje. Hoje tem mais recurso, internet, a divulgação. E na nossa época era telefone fixo, era jornal, né, os classificados no jornal de papel, que hoje está em extinção, né? E colocava a placa lá no imóvel para vender ou para alugar e tal. E eu me lembro que às vezes eu chegava na imobiliária, eu tinha que ter uns alvos ali. Né? Porque senão, se não aparecesse ninguém, eu tinha que se mexer, tinha que se movimentar, né? Às vezes o meu gerente dizia assim, olha, conhece o japonês? Eu falei, qual? O Tivira, ele até brincava com o nome de japonês, Tivira, quer dizer, vá à luta, vá à batalha. Então é isso, você tem que ter um alvo, você tem que ter uma meta. Né? Às vezes você fala, puxa, eu não tenho ainda uma carteira de clientes, você começava a fazer.
Aí eu lembro do ano até esse ano marcou muito, 1994, né? Foi um ano muito especial pra gente, quando nasceu a nossa filha. Então, foi tudo bênção. Ela nasceu, tudo prosperou. Filho é bênção. E filho ou filha, né? E daí o que aconteceu? Eu lembro que estava numa fase de vendendo muito, e daí uma cliente, uma japonesa inclusive, uma japonesa abençoada, aparece na imobiliária e compra o imóvel com a gente. Na época tinha vindo do Japão, pagou tudo em dólar. Foi uma fase assim muito bacana. E daquela cliente eu fui gerando uma carteira de clientes, porque tudo que ela ia vender, negociar, ela me procurava. Eu se tornei um consultor imobiliário para aquela pessoa. Então eu sempre busquei não apenas vender, mas ter o cliente, né? Conquistar o coração do cliente para dar assessoria àquela pessoa. Então é isso. Então algumas coisas na vida de muitas pessoas, às vezes é isso, ela está desfocada, ela ainda parece que não sabe o que ela quer da vida. Então reveja, aproveita final de ano aí, né? E não espera chegar janeiro, sabe? Eu venho falando isso aqui maciçamente. É um engano aquelas pessoas que dizem assim, hoje é dia 12 de dezembro, o ano está acabando, eu vou esperar acabar mesmo, como se não tem que fazer mais nada. Claro que não, meu amigo. Tudo que a gente está falando aqui pode ser uma chave que vai virar na tua vida hoje. Sim. Uma questão espiritual. E esse projeto, ele é familiar, profissional, a sua saúde, seus projetos que estão aí nessa gaveta física mesmo. Você tem uma gaveta aí, tá cheio de coisa que não acabou. Tem chave, tem papel, tem agenda. Abra a sua gaveta, tá cheio de remédio. O que tem nessa gaveta aí? No seu vaso. Tem gente que não põe flor no vaso, ele põe pedidos, papéis, boletos, não sei o quê. O vaso foi feito para pôr flor, não lixo, né? Então, você tem um monte de projeto aí, muitos projetos inacabados. Então, você vai abrir essa gaveta, você vai fazer uma faxina ali. Quando eu falo gaveta, eu já estou falando na mental aqui também, Romanos 12:2. Vai renovando a sua mente. Renova a sua mente, a interna e a gaveta externa. Tem 2 gavetinhas aí. Tá cheio de bagunça aí na sua cabeça. Você começou um curso, não terminou. Você começou um projeto, não terminou. Pastor, eu tenho facilidade nisso aí. Ó. Eu começo as coisas e eu não termino. Você tem uma dificuldade de concluir projetos. Então, você vai colocar no seu papel. Eu preciso aprender a concluir os meus projetos. Começa a ler um livro, não termina. Olha, é complicado. Começa a fazer um curso, não termina. Começou a estudar violão, não termina. Começou a fazer aula de música, não termina. Tem alguma coisa errada, queridos. Olha para dentro de você, não olha para a gaveta do outro, olha para a sua gaveta. E quando a gente começa a olhar para dentro, a maior viagem que você faz é a viagem dentro de você mesmo. E você começa a olhar para dentro, você vê, puxa, esse ano eu não ganhei uma alma para Jesus. Que crente ruim que eu sou. Não ganhei uma alma para Jesus. Não li um livro. Gente, olha para dentro, para de olhar para fora. Olha para dentro de você. Não falei de Jesus para uma alma. Não levei na cruz de Cristo, no altar de Jesus, uma vida. Que vergonha. Que vergonha. Não ganhei uma alma para Jesus. Não li um livro, não terminei um curso, não aprendi nada. Só falei mal dos outros. Só fofocou. Só falou coisa ruim. Só falou de doença. Só ficou doente. Ficou doente o ano inteiro. Não teve um mês que você ficou saudável. Se você começar a notar isso, você vai dar glória. Você vai chorar, você vai rir. Vai passar um filme na sua cabeça. Vai passar um filme na sua cabeça. Ganhei 10 almas para Jesus. Nasceu filhos na minha família. Alguém casou. Comprou uma casa. Terminou um curso. Teve 2 formaturas. Teve um aniversário, um noivado, uma festa. Comprei um sítio, uma chácara, uma fazenda, um carro, uma bicicleta, uma moto. Paguei. Não estou com dívida. Encerrei esse ciclo sem dívida. Queridos. Tem que pôr no papel. Escreve a visão, Abacuque 2:2. Escreve a visão e torna ela bem legível. Bem legível. Você vai ver todo dia. Obrigado, Jesus, porque eu vou concluir. Obrigado, Jesus, porque a minha consulta do médico está aqui, mas eu vou chegar lá e ele vai falar assim, dá glória que você não tem nada, tchau. Escreve. O papel é importante. Tudo é importante, mas quando você traz a luz da presença de Deus e apresenta a Ele os seus pedidos,
É interessante esse assunto. É forte, é muito forte. A referência aqui, Abacuque 2:2, né? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Então, uma dica interessante, porque às vezes, como eu já disse, eu acho que 2 vezes, vou repetir pela terceira, projeto de vida não é pedido de oração, aquela lista de 10 pedidos, entendeu? Por exemplo, projeto de vida espiritual. Se você falar, eu quero crescer espiritualmente. Tudo bem, isso aqui é geral, crescer espiritualmente. Agora, como eu cresço espiritualmente? Primeiro, é lendo a palavra, fazendo as suas reflexões diárias, o seu momento com Deus ali com a Bíblia, lendo, meditando. Né? Você que nos acompanha aqui durante a semana, também é uma forma de você nos ouvir, fazer algumas anotações e depois rever de novo o vídeo no YouTube. Ou seja, o assunto se interessou, como agora há pouco, a gente está falando várias coisas aqui no foco de projeto, de você fazer um balanço da sua vida, né? E um ouvinte perguntou qual Balanço que é bom. Balanço é um bom. balanço da sua vida. É isso aí, né? Faz um balanço, faz uma balanço. geral, faz um resumão aí. Porque é balanço, porque até as empresas no final de ano fazem um balanço, ver o que sobrou, né? Faz de um estoque, resumão né? aí. Eu sou dessa época aí que era tudo manual, né? Então as empresas faziam o balanço e mandavam um tofo de folhas pra gente, a gente tinha que escrever tudo no livro, né? Do estoque da empresa lá. Mas enfim, isso aqui, gostou, né? Mas é verdade, fazer um balanço aí, ver o que soube, o que tem ainda para fazer. Então veja bem, então é isso, e a vida, e outra coisa interessante que me vem à mente aqui, nesse momento inspirativo, é justamente o seguinte: por que muitas pessoas, sabe, elas ainda estão assim, meio sem sentido, parece? Porque ela só quer viver o futuro. Tipo assim, coisa que eu sempre falo isso aqui. Isso aqui é um balanço também, que nós falamos tanto esse ano, né? Gostou da palavra balanço? É tipo assim, você, por exemplo, você fez tantas coisas, você tem que fazer uma análise. Ó, não deu certo isso aqui. A pastora Eva ainda disse assim, você começou uma faculdade e parou, começou não sei o que parou. Então, talvez você parou porque foi necessário parar, alguns casos, né? Mas você tem que ver o porquê que você está parando demais. É uma hora de você fazer uma análise da sua vida. Né? E o que acontece? Acontece que a pessoa fala assim, amanhã eu vou ser feliz, o ano que vem vai ser melhor. Amado, você tem que viver o hoje. É o hoje, gente. Você tem que... Quando eu consigo entender isso e dizer para Deus, Deus, hoje é o dia da minha grande virada. Hoje é um dia incrível que eu vou ter na presença de Deus. Hoje vai ser maravilhoso. Então, pare de ficar falando, mas se vier problema? Você vai ficar falando disso? Para com isso. Não precisa ficar falando de problema. Aquilo que tiver que vir, vai vir, mas a bênção vai ser tão grande, você não vai nem perceber o problema. É Porque isso. É que você tem um potencial, uma capacidade, um desenvolvimento que está oculto, escondido, abafado dentro de você. Então, essa programação de hoje veio para te animar, para te motivar com Deus. Você sabe costurar, você tem uma máquina parada, enferrujada, vai ganhar dinheiro, faz alguma coisa. Gente, estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, que os trabalhos manuais, as coisas que você sabe fazer com as mãos, vai ser algo inédito, porque ninguém mais quer produzir nada, quer usar as máquinas. Então, tudo que você produzir, souber fazer, vai custar caro e as pessoas vão buscar aquele trabalho manual com excelência. Então, eu sei que tem ouvinte nessa manhã que está passando necessidade e sabe fazer tanta coisa, mas está travado. Seja destravado agora em nome de Jesus. Amém. E esse potencial, Sim, essa habilidade, essa capacidade que tem dentro de você. Ontem eu estava falando com uma senhora, ela ficou viúva agora e ela tem dívidas. E eu lembrei dessa mulher da Bíblia e eu disse para ela, você é capaz, você vai conseguir. E ela começou a fazer farofa agora. E ela está vendendo farofas assim no potinho. E eu disse para ela, isso aí é pouco, você sabe mais, vai fazer mais coisas, você sabe mais. E eu comecei a achar dentro dela ali, e ela começou a falar, pastor, é verdade, eu sei fazer isso, isso aqui vai me tirar disso, e eu vou conseguir isso. Mas a pessoa não quer. E Deus já te deu. Ó, o milagre já está dentro de você. Você só tem que declarar. Vem para fora e sai dessa redoma, sai dessa prisão, sai dessas amarras.
Vem para fora a criatividade. Diga isso para sua mente. Vem para fora a vontade de viver. Vem para fora a habilidade para desenvolver a minha capacidade, a minha criatividade. É um sonho antigo. Tem gente que tem facilidade de desenhar. Eu tenho um aluno, eu disse para ele, olha, você pode desenhar. Você pode fazer coisas incríveis. Então você tem aí uma criatividade que está parada. Você não está desenvolvendo ela. E você sabe que eu estou falando de você. E Deus vai te dar isso para agir. Ele já te deu, mas você não está agindo. Você está enterrando o seu dom, o seu talento, a sua habilidade. 1, 2, 5 talentos. Então Deus deu, mas um deles fez o quê? Enterrou. Servo inútil. Nem devolveu o em dobro. Ele enterrou. Acha lá, leia lá. Então Deus deu para um, ele deu mais. Para outro, ele deu menos. Então Deus já deu a habilidade, a capacidade. Mas a minha pergunta é, o que você está fazendo com aquilo que Deus já te deu? Já está enterrado faz horas. E eu estou falando para você, ó, vem para fora esse dom que você enterrou aí, vem para fora, dá tempo ainda. Dá tempo. Ah, mas ninguém vai comprar. A minha cidade é ruim, aqui ninguém tem dinheiro. Você já deu o decreto, você já deu a palavra de miséria. Então não vai ter mesmo. Não, a cidade é próspera, os seus vizinhos são incríveis. Você vai ter cliente para comprar o seu produto e assim sucessivamente. Está muito negativo. Está muito negativo. Vem para fora. Vem para fora a vontade de viver. Vem para fora a habilidade, criatividade, desenvolvimento, capacidade. E Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Deus vai te capacitando à medida que você dá o passo de fé, o mar se abre. Exatamente, você tem que querer, porque eu acredito que há vários fatores. Um dos fatores que muita gente não age é porque há casos de pessoas que ela fica ouvindo, às vezes quem está com ela, às vezes é aquele marido que não incentiva nada. O ambiente. Né? Sempre vai ser o ambiente. Ou é o marido que não motiva, ou é a mulher que não motiva o marido, ou é o filho que não motiva. Quer dizer, então você está tendo a gente aqui te motivando, te encorajando. Então agora você tem que acreditar no seu potencial. Você tem que acreditar. Eu sempre digo 3 coisas que você tem que acreditar. Em primeiro lugar é Deus. Deus já fez tudo, a parte de Deus já está pronta. Então você acredita em Deus. Deus está dizendo, ó, eu te esforço, eu te ajudo. Pode ler a Bíblia, pessoal. Seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é Deus falando, eu te ajudo, eu te esforço e tal e tal. Então Deus já, a parte dele já está tudo pronta, certo? Agora você tem que acreditar em segunda coisa, no potencial que ele colocou dentro de você. Esses dias eu fiz até um pequeno vídeo para as redes sociais e disse, você tem potencial dentro de você que está 0 quilômetro, você nem utilizou. Às vezes você não sabe o potencial que você tem. Então, isso é para você, isso é muito individual. Então, você tem que acreditar no potencial que Deus te deu, colocou. E terceiro, acreditar também que Deus vai colocar pessoas certas também para te apoiar naquilo que precisa. Sabe qual que é o seu maior inimigo? É você mesmo. Olha aí. É a sua mente. É os seus pensamentos ruins. Então, vem um pensamento de miséria, você tem que analisar, repreender, criticar. Não, eu nasci na família certa, eu estou na cidade exata, eu estou na empresa que Deus me colocou. Então você tem que criticar esse pensamento que vem até você e levar cativo ele à obediência de Cristo e executar os seus projetos, sim. Ai, pastora, o que vão falar de mim? Queridos, enquanto você ficar pensando no que os outros vão achar, o outro está prosperando, está crescendo, está evoluindo, já sarou daquela doença, já reconciliou com o marido já voltou para casa, já teve 2 filhos, já montou 2 empresas e você está aí ainda. Então, essa autocrítica, essa dúvida, você tem que negociar com a sua mente ali, Romanos 12:2, e renovando ela. Renovando a sua mente, porque a mente vai falar para você, sua mãe não era nada, seu pai não era ninguém. Olha lá o seu avô onde está e você está pensando que você vai ser alguém?
Aí você fica remoendo esse pensamento de miséria, de fracasso, de pobreza, de doença. Olha essa gaveta aí, tá cheia de remédio. E você está intoxicado. Neurologicamente, biologicamente, seu corpo não funciona. A sua mente não funciona, você está dormindo até agora. Quase 10 horas você está deitado. Ontem eu liguei para uma pessoa, era 10 horas, ela estava deitada. Eu falei, levanta e anda. Levanta e anda. Deitado, por quê? Deitada. Eu lembro de um paciente Estava cantando o hino nacional meu. ainda? Eu lembro de um paciente meu, ele disse que o pai dele jogava água para ele acordar todo dia cedo. Nunca mais ele ficou na cama. Abriu o olho, levanta. Abriu o olho, levanta. Tá fazendo o que na cama? Tá fazendo o que na cama? O sangue não circula. Você começa a ficar inchado, com retenção de líquido, começa a passar mal, sua cabeça começa a doer. Porque você está deitado. O sangue tem que circular, você tem que levantar. Ah, pastor, não tem nada para fazer? Tem sim. Levanta e anda em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Essa programação veio para te levantar. Hoje é sexta-feira dos milagres. Hoje é sexta-feira de cura, libertação, restauração, restituição. Abre essa janela e deixa o sol entrar, deixa Deus fazer, deixa Deus falar. E leva os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Para de olhar para pessoas, circunstâncias, situações e comparações. E se você ficar se comparando, você não cresce, não anda, não sai do lugar. Então Deus quer libertar, Deus quer agir, Deus quer tocar, Deus quer revolucionar sua mente de dentro para fora. De dentro para fora, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Tem gente que nem tem perna e já levantou. Você tem perna e você está aí deitado. Tem gente que ainda não acordou. Acorda, levanta e deixa Deus trabalhar nessa sua mente. Porque a depressão, a angústia e a tristeza vai virando um pânico. Porque você fica triste remoendo seus problemas. E quando você fica triste, o seu corpo responde a essa dor e você começa a adoecer. Então se alegre. Por isso eu li o Salmo 150. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Toma um banho, fica bonito, fica cheiroso, fica linda, fica cheirosa, mesmo que você não tenha nada para fazer. Troca de roupa, sai desse quarto escuro, deixa a luz entrar. Mesmo que eu esteja falando isso só para uma pessoa, eu já ganhei o meu dia. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o que é um momento de tristeza, de luto, de dor, de desgosto, de decepção. E não tem ninguém para te levantar. Mas você ligou o rádio agora. E o rádio está aí na sua casa. Você ligou agora e Deus está falando com você. Deus está falando com você, Ele te ama. Ele te liberta hoje dessa depressão, dessa tristeza, dessa agonia, em nome de Jesus. Amém, amém. Tudo vai passar, em nome de Jesus. Começa a receber a cura. Vai recebendo o teu milagre, a tua provisão. Eu vou pedir a você que está nos assistindo no canal do Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Você que está assistindo essa palavra, ouvindo, está fazendo sentido para você, está restaurando você, faz o seguinte, aqui embaixo no YouTube, tem ali um joinha que você deve clicar ali, tem uma seta virada para a direita, você vai clicar ali, vai ter o link dessa mensagem, manda para os seus amigos, para os seus familiares, faça com que, talvez você não consegue falar do jeito que a gente está falando, então reproduza isso compartilhando essa palavra, ou se você está nos ouvindo numa rede social, compartilha caso você queira, é uma maneira também de você estar pregando o evangelho junto com a gente aqui, tá entendendo? E muita gente vai ser curado com esta palavra. Pai, nós te agradecemos pelos céus abertos, te agradecemos pela salvação que está acontecendo agora nessa casa, pelo milagre, prodígios, maravilhas, restituição, reconciliação. Sim. Nessa família, em nome de Jesus, nós declaramos que o milagre aconteça, que as portas se abram e que toda a miséria se feche agora, todo vício, todo pecado, prostituição, não tem poder de entrar nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, as nossas colunas, os nossos investidores, os nossos intercessores, incansavelmente, que ora por nós, que nos abençoa, em nome de Jesus. Abençoa essa água, que ela seja um ponto de contato, que venha eliminar, expelir as toxinas, as pedras nos rins, as doenças, enfermidades, sejam curados agora em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração, tá ligado na terra, tá ligado no céu, em nome de Jesus, sejam abençoados, felizes e prósperos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!